pessoal! Olá, pessoal do nosso podcast do Café Inclusivo, onde aqui todo mundo pode. Então, pegue sua caneca e se junte a gente para essa conversa maravilhosa. Hoje estamos aqui, eu, a professora Anne Redig, professora Cristina Mascaro e a Maria Leão de Aquino, a nossa entrevistada super maravilhosa, hein? Então, vou começar com a minha autoaudiodescrição. Eu sou mulher branca, de cabelos lisos, um pouco escuro, um pouco loiro, e uso óculos com armação marrom escuro. E hoje estou com uma blusa de gola redonda verde. Professora Cristina? Eu sou a professora Cristina Mascaro, eu sou uma mulher de pele morena, cabelos negros lisos abaixo dos ombros. Eu estou com uma blusa verde, de gola V, estou aqui no meu ambiente de trabalho, né, ao fundo tem uma estante com alguns livros, alguns materiais, uma porta branca, janela branca. E é isso, também uso óculos. Hoje eu estou com óculos marrom, né, que eu vivo trocando os óculos. Maria? Olá, eu sou Maria, sou uma pessoa branca, não uso óculos, estou de casaco preto e blusa verde acinzentada e estou de fones de ouvido grandes que abafam o ruído. Seja muito bem-vinda, Maria, ao nosso podcast, porque aqui todo mundo pode tudo, tá? Maria, conta um pouco sobre a sua história. Tá, perguntas amplas. Aí eu acho que Tá você bom, pode começar a falar sobre sua formação atual, o que você está tá fazendo. bom, O que você tá faz bem, sobre a sua vida? tá bem. Eu tô terminando o doutorado em saúde coletiva na UERJ. Estou pesquisando as estratégias de organização de professores escolares para resistir ao avanço do conservadorismo e à acadêmica no Brasil. É, eu sou Maria, formada em ciências sociais. isso que eu ia te perguntar. Você é formada em Ciências Sociais onde? Ciências sociais pela UERJ, ou pela UERJ, pela FRJ. Eu fiz graduação na FRJ e mestrado e doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ. E eu fiz mestrado em saúde coletiva também, pesquisa e organização de mulheres bissexuais no Brasil. E é isso, eu principalmente trabalho com movimentos sociais, gênero, sexualidade e direitos humanos. E aí, para além disso, assim, e meio parte, o motivo central do porquê eu tô aqui, é que eu sou uma pessoa autista no ensino superior, né? Fazendo pesquisa, é, resistindo meio aos trancos e barrancos aí e tal. E eu me propus a vir aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência e de como tem sido essa trajetória e, enfim, acho que é um pouco isso, assim. Maria, como é que foi a busca pelo seu diagnóstico? Tá. Isso está intimamente conectado com a minha trajetória acadêmica, assim. Eu entrei no mestrado em 2016, e eu sempre fui, tipo, esquisita. Rindo de nervoso. E aí, eu sempre fui a pessoa esquisita, eu sempre fui a pessoa que causava péssimas primeiras impressões, ou então que causava excelentes primeiras impressões, mas que não se sustentavam, enfim, e tinha dificuldade de manter amizades e tinha dificuldade de ser uma pessoa consistente no meu desempenho acadêmico, mas eu conseguia seguir, seja por causa do meu suporte familiar, seja porque, enfim, sei lá, dava meu jeito. E aí, quando eu cheguei no mestrado, eu tinha dois colegas na minha sala que pesquisavam autismo. Uma dessas pessoas pesquisava mulheres autistas, e a outra pessoa, eu acho que pesquisava crianças com dupla excepcionalidade, se eu não me engano. E aí, no início, ouvindo
as propostas de pesquisa dessas pessoas e tal, porque a gente tinha muita coisa de apresentar as nossas pesquisas, né, nas aulas, para a turma, para debater, para projeto e tal. E no início eu me lembro que eu fiquei numa postura assim, tipo assim, pô, que balela isso aí, entendeu? Que eles estão falando, porque é o quê? Então todo mundo é autista agora, porque tudo isso que eles estão falando é normal, né? Isso é normal. Aí eu me lembro de, tipo, virar assim para uma amiga minha depois de uma aula e falar assim: eu não acho isso muito doido, sabe? Que eles ficam descrevendo coisa que podia ser qualquer um. E ela me olhou e ficou assim: não. E aí foi Pra um você ver momento que vai- assim. tava muito dentro de um padrão, né? Eu tava ouvindo. Então, é importante dizer que eu venho de uma família bem autista. Tipo, eu no momento sou a única pessoa com diagnóstico, mas tem várias coisas que são comportamentos da minha família que são absolutamente normais pra gente e que depois eu fui descobrir que estão ali listados no DSM, sabe? Tipo, tipo, e aí, então, por exemplo, sei lá, festa de família. Sempre foi normal nas minhas festas de família as pessoas poderem, tipo, sair da festa no meio e ir para um cantinho, ficar sozinhas, ficarem quietas e depois voltar quando quiserem. Nunca foi estranho, ninguém nunca precisou explicar nada. Tipo, não gostar de barulho, de multidão, virar e falar assim: nossa, estou ficando muito cansada de estar aqui, todo esse barulho está me cansando muito, vamos embora? E outra pessoa falar: nossa, de verdade, vamos embora. Então, sei lá, ou ter pessoas que têm interesses muito específicos e transformam a vida inteira nesse interesse, tipo. Então, eu venho de uma família assim, sabe? Eu nunca fui esquisita dentro da minha família, eu fui esquisita sempre pro mundo, assim. E eu acho que, em parte, isso tem a ver do porquê que também eu fui encontrando maneiras de me virar, sabe? Tipo, sem ter um diagnóstico, sem ter uma equipe de suporte, porque minha equipe de suporte era em casa. Tipo, a gente tinha estratégias que a gente ia aprendendo uns com os outros ali, tipo, de sobrevivência. Então, por exemplo, quando eu era pequena, meus pais não tinham problema nenhum de dizer para a escola que eu não podia ir para aula porque eu estava doente. Eu não estava doente, eu estava sobrecarregada e não queria falar, não queria sair de casa, não queria sair da cama. Então, eles aceitavam isso quando eu dizia não consigo ir para a escola hoje. Falavam, tá bom. E eu não ia. Tipo, então eu não era uma criança de tipo, ter grandes meltdowns na escola ou coisas assim e tal, porque, né, as coisas foram ficando mais complicadas mesmo para mim quando eu fui para o Fundamental 2, quando, né, eu comecei a entrar na adolescência, que eu também mudei de escola, estava numa escola menor, numa escola construtivista, eu estava no HMTA, né? E aí, tipo, os professores eram compreensivos, a metodologia era bastante flexível e tal. E aí eu fui para uma escola, assim, enorme, tipo, São Vicente de Paulo, e foi horrível. Foram um dos piores 4 anos da minha vida estudar lá, não recomendo para ninguém, inclusive, porque era um ambiente extremamente elitista, era um ambiente extremamente exclusivista e misógino e, tipo, eu fui muito ostracizada e muito perseguida pelos meus colegas, assim, tipo, que, sei lá, se recusavam a fazer trabalho comigo, não queriam ser meus amigos, se revezavam em me ridicularizar, perceberam que eu era inocente, que aí eu sempre acreditava nas mentiras. Então eles faziam várias pegadinhas, entre aspas, tipo. E aí a resposta da coordenação, quando eu ia na coordenação e tal, falar o que estava acontecendo, era que a culpa era minha, que eu tinha que me adaptar mais, que eu tinha que fazer mais um esforço, que eu não podia passar o recreio na biblioteca, que era por isso que as outras crianças, que eu tinha que falar menos em sala de aula, que tipo, eu não podia, Questionar, né? E aí, que tecnicamente, o rendimento, como é que era, assim, agora nessa escola mais tradicional, assim, você tinha muito no prejuízo? início eu ia muito bem ainda, porque inclusive eu sempre gostei muito de estudar, de aprender coisas novas e tal, mas foi um baque assim, porque por exemplo, no 6º ano
eu gostava de sempre olhar meus livros novos e ficava felizona e tal. E aí eu adorava matemática nessa época. Minha avó tinha sido professora de matemática e tal. E eu me lembro que nas férias eu brinquei de fazer o livro inteiro, todos os exercícios. Me Nossa. distraí. E aí as coisas que eu ainda não sabia, eu perguntava para os meus pais, perguntava para minha avó. Mas eu fiz tudo, tipo. E aí eu cheguei no primeiro dia de aula, eu já tinha feito tudo, e a professora ficou brava comigo. E aí a professora Imagino. pegou ódio de mim, Meu Deus. tipo, ela, da primeira prova que eu fiz, eu terminei em 10 minutos e eu gabaritei. E ela tinha dito, vai ser muito difícil, e, tipo, pra mim não foi nada. E aí ela me acusou de ter colado e me fez sentar do lado dela e fazer um monte de exercício que ela inventou na hora. E eu acertei todos de novo. E aí ela passou a se juntar aos meus colegas para me ridicularizar e dizer que eu era uma sabe-tudo inconveniente. E Mas, aí foi isso, e assim. aí a gente Então, vê o despreparo, né, Maria? Da escola, dos professores. É. Uma pessoa que chega com as tarefas todas prontas, ela vai ocupar a pessoa como? Se a pessoa já fez esse trabalho, né? Ela não quer ter a criatividade, né, de fazer a gestão de uma classe realmente, né? Tem que estar ali o robozinho fazendo tudo no mesmo tempo, na mesma hora, dando as respostas iguaizinhas, e o que sai dessa norma é o errado, né? Como se fosse o errado, né? E ela pois entra é. junto com os alunos, né, para prejudicar uma aluna, né? E aí foi aí que acabou a minha relação com a matemática. Tipo, eu fiquei com um déficit que eu comecei a, tipo, reaprender depois de adulta e lembrar que eu era boa de raciocínio lógico matemático depois de adulta. Eu criei um bloqueio, tipo. E, na verdade, meu rendimento escolar foi caindo, assim, com... Eu tive outras questões familiares, tal, minha avó adoeceu, tudo mais. Mas, além disso, assim, a escola era um ambiente horrível. E eu também percebi que se eu não fosse tão bem nas provas, as outras crianças me deixavam mais em paz. Então, eu comecei a sabotar meu desempenho meio de propósito, para não me destacar tanto, assim, Ficar tipo, dentro do padrão, né, com eles. né? Agora, Maria, você, nesse momento, você já percebia que você era diferente? Ah, sempre soube que eu era diferente, tipo, mas eu, na escola anterior, ser diferente era normal. Todo mundo era diferente, tipo, e eu era diferente do meu jeito, e eu tinha meus amigos, e tipo assim, mas aí quando eu fui para essa escola, ser diferente era um sofrimento, assim, eu chorava muito, eu não queria ir para a escola, depois eu não queria sair daquela escola, porque eu tinha medo de ser tão ruim nas outras escolas, então eu preferia, tipo, ficar num lugar que fosse ruim, que eu já conhecia. Mas aí depois eu até me dei melhor nas outras escolas que eu estudei no ensino médio, assim, tipo, eram ambientes menos opressores, assim, tipo. E aí durante muito tempo, eu achei que eram coisas assim, sei lá, algumas coisas foram se incorporando na minha personalidade também, como mecanismos de defesa, assim, tipo, já que eu era uma sabe-tudo inconveniente, então eu ia ser mesmo, tipo, arrogante, eu ia mesmo, tipo, ofender as pessoas de uma maneira que elas nem iam entender que estavam sendo ofendidas, sabe? Tipo, isso adolescente, né? Uhum. Falando nessa questão, né, você tem a dupla, que a gente chama da dupla excepcionalidade, né? Tenho. Nessa época, você já sabia que você estava dentro de um padrão de altas habilidades? Eu achava que todas as outras pessoas eram burras. Não tinha, Tipo, não tinha o laudo, né? Que a gente na chama da verdade, assim, a maioria das pessoas da minha família também está dentro do padrão de dupla excepcionalidade, de um laudo. jeito ou de outro. Então, eu não me sentia deslocada dentro da minha família. E com os meus amigos da primeira infância, também tinha isso, cada um tinha suas potências, suas coisas, então o fato de, sei lá, tipo, não sei, eu ler centenas de palavras por minuto, coisa que meus amigos não faziam, ou já me interessar por filosofia com 9 anos de idade, fazer perguntas sobre tipo, a origem do universo, a origem de Deus, coisas assim, tipo, sei lá, sabe, era a minha coisa, ninguém, né? E aí depois eu me convenci de que era isso, eu estava cercada por idiotas, assim, tipo, Maria, é. você pode explicar um pouco o que
O que que é essa questão da dupla excepcionalidade? Tá, eu vou tentar, que é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, na verdade, né? Mas dupla excepcionalidade é um caso, tipo, de uma pessoa cujo, né, coeficiente intelectual ele se coloca num percentil, né, acima da média das pessoas do seu contexto, do seu país, da sua idade, do seu gênero, da sua formação, etc., né? E essa pessoa também apresenta uma neurodivergência, né? É uma outra questão que, na verdade, em pessoas cujo QI não está, enfim, eu devo ficar falando de QI, né? Mas tá, que tem outras capacidades intelectuais e tal, o intelecto, ele como se, aspas, modifica como que, no meu caso, o autismo, ou possivelmente o TDAH também, que é uma coisa que eu ainda estou investigando, se manifestam. Então, por exemplo, tipo, uma criança autista, eu não entendi o que era senso de humor. Não entendia mesmo. Tipo, não entendi o conceito de piadas. Eu me lembro muito de, tipo, as pessoas ficarem contando piada, eu não entender nada. E sempre disse assim, por que vocês estão rindo? E aí eu percebi que isso era um déficit social. Tipo, isso com 5 anos de idade. E aí, com 5 anos de idade, eu comecei a pedir para as pessoas da minha família me darem livros de piada de presente. E aí eu fui estudar piadas. Tipo, e eu fui ver comédias, e fui, tipo, ver Chaplin, e ver sei lá o quê, e ver diferentes estilos, para entender o que era timing cômico, o que era, sabe, tipo, ah, tá, então é a surpresa, é o duplo sentido, é o, tipo assim, até desenvolver um senso de humor ao longo de anos de estudo para conseguir nunca ser a última pessoa a rir numa roda ou algo assim. O que, para pessoas que, né? E aí, no meu caso, por exemplo, a minha superdotação, ela está em especial na questão da linguagem. Então, para pessoas, e isso é bem raro no autismo em especial. É mais comum você estar no lógico matemático, coisas assim. Então, a minha capacidade de mascarar os meus sintomas e de desenvolver sozinha mecanismos de acomodação, ela é bem alta para o que normalmente você encontra. Mas não significa que eu não precise de acomodações ou que eu não tenha limitações, ou que às vezes isso não faça eu meter os pés pelas mãos por não conseguir sequer perceber as minhas próprias limitações. Porque às vezes a minha mente, mas na maioria das vezes, a minha mente funciona tão rápido o tempo todo e eu tenho um sentimento tão grande de potência, como se eu tivesse uma usina enorme dentro de mim, que eu não consigo ouvir o meu corpo. Eu não consigo me conectar com o que ele está me pedindo. Então, às vezes, eu, tipo, só vou descobrir que eu fui muito além do que eu deveria quando eu capoto. Tipo, então, é um pouco isso, assim. Então, por exemplo, eu cheguei até o doutorado, Uhum. mas eu não consigo ir a congressos regularmente, eu não consigo publicar artigos, eu tenho dificuldade de me inserir em grupos de pesquisa, eu tenho dificuldade de manter consistência de participação acadêmica, que a academia tem uma coisa muito voluntarista de participação e não tem uma coisa muito de trabalho de apoio mútuo, de coletivização do trabalho, da responsabilidade, de colaboração, de prazos que fazem sentido. Os prazos são sempre malucos, e aí são postergados ou não são postergados, e as demandas são confusas, e cada congresso é uma metodologia diferente. E aí você tem que mandar um artigo para a revista, mas ele tem que ter exatamente como a revista quer, mas você já fez. É muito, sabe? E Maria, então, Maria, eu tô me vendo na sua fala, porque a gente também fica confuso, vai postergar, não vai postergar, e a gente sempre conta que vai postergar, e aí não posterga a data, o congresso,
olha, Se você vira realmente à a gente noite, entende. posterga, né? Você vai fechar naquele dia, você não, vou virar à noite porque eu vou mandar. Aí quando você olha, dá uma sensação horrível, que você se sente assim, nossa, virei à noite para eles agora postergarem, né? Mas eu Então, não chego a isso. Eu não vou dizer vou virar à noite para eles postergarem. A imprevisibilidade e a incerteza faz que eu nem me inscreva. E é tem, muito difícil para mim entender o que que eu tenho que mandar para um GT, por exemplo. Tipo, o que que vocês querem de mim? É muito confuso, é vago, é amplo, é tipo, é genérico. E aí também, inclusive, porque tem uma coisa que é muito comum entre pessoas neurodivergentes e tal, que é a disforia sensível à rejeição, que eu tenho isso muito, assim, tá melhor depois de muitos anos de terapia e tal, mas eu já tive muitos trabalhos rejeitados em congresso, coisas assim, e, tipo, eu meio que parei de mandar, porque nunca vai dar certo, então, pra que tentar? Agora, Maria, você tem algum suporte lá no doutorado para te... Não! Não, Não, inclusive faça melhor Instituto de Medicina Social, porque não, assim, eles não têm suporte nenhum, não tem acolhimento nenhum, é um ambiente hostil e é um ambiente tipo que pessoas piorou muito depois da pandemia, pessoas estão saindo da pós-graduação por causa disso. É um ambiente que não tem transparência, que não tem um sistema unificado de matrícula, que não tem transparência dos editais, é um ambiente muito ruim para pessoas neurodivergentes. E pessoas em geral que não são nem neurodivergentes. Vários dos eu ia meus falar colegas isso. adoeceram lá e estão doentes mentalmente, tipo, e é isso, assim. e Então, não. Maria, vocês como alunos, porque assim, eu e a Cristina também já fomos alunas, né? Em um ambiente assim, tipo, a gente sabe como é que funciona, né? Uhum. O que a gente fazia e o que hoje a gente preza muito nos nossos grupos de pesquisa, Maria, é a coletividade, né? A gente preza muito o trabalho em grupo e que seja sempre um ambiente muito harmonioso. E aí a gente tenta trabalhar com os próprios alunos para que eles criem uma rede de apoio entre eles, para que um possa ajudar o outro, exatamente nisso. O que vamos escrever para esse congresso? Sim. Como fazer, né? E aí um vai Inclusive, né, investe nessa colaboração até nos nossos bolsistas, né? Tem no meu projeto, aí a bolsista da N entra com uma, a gente está sempre trabalhando assim, de mãos dadas, né? Para sentir que nós somos, né, nós estamos todos juntos, né? E aí é para tentar minimizar essas questões que a gente sabe para elas que estão entrando, é difícil, porque a gente sabe o que a gente passou também, né? É muito difícil, mas a gente preza por essa rede de apoio entre, né, a gente, professores, né, o grupo de pesquisa. A gente busca fazer isso pelo que a gente passou, porque eu fui muito acolhida no grupo de pesquisa, N também, a gente vem, né, tentando continuar, né, preservar essa proposta lá do nosso grupo, né? Muito legal. Acho isso muito legal. Acho que mais professores e tal deveriam ser assim. Mas É... Eu vocês tive não um processo. conseguem lá, vocês com os alunos? Então, eu tive um processo muito, foi muito difícil a pandemia para mim. Eu tive um processo assim, eu não cheguei a ser diagnosticada com burnout nem nada, mas foi algo meio nessa vibe e eu me isolei muito, tipo, e eu perdi minhas redes de contato assim com os meus colegas. Tem esse aspecto. E o processo de passar a lutar pelo diagnóstico foi um processo bastante individual e introspectivo para mim, até porque a maioria das pessoas na minha vida deslegitimou muito quando eu comecei a trazer a coisa de achar que eu era autista mesmo. De tipo assim, ah, você não parece, ah, claro que não é, ah, tá inventando Pode, moda, né? Como é que pra que pode? você quer isso? Não, eu estigma e não sei o que e tal. E tipo, e aí assim, eu precisei escolher minhas batalhas, sabe? E aí só de não largar o doutorado e de fazer o esforço supremo que foi de fazer um doutorado sanduíche e que foi super complicado, assim, para mim, foi, sei lá,
escrever a tese já está sendo um grande peso para mim, tipo, então é meio complicado isso, assim. Ah, A primeira psiquiatra que eu consegui ver finalmente, no meio da pandemia até, para tentar ver se eu conseguia um diagnóstico e acompanhamento psiquiátrico e tal, não. Até porque durante a pandemia eu desenvolvi síndrome, tipo, séria de pânico, assim, não conseguia sair de casa. E tava num nível que, tipo, eu morava com uma colega de apartamento na época. Eu sou muito grata a ela nesse contexto. Eu não sei se algum dia eu disse isso pra ela, na verdade, mas ela me ajudou a, tipo, me manter viva, assim. Ela me ajudava a me lembrar de comer, a me lembrar de beber água. E aí a primeira psiquiatra que eu consegui ver, que foi online, era inclusive porque eu queria ajuda, tipo assim, para conseguir manter a minha vida minimamente, né? Decentemente, com a qualidade de vida. Ela eu levei uma lista de razões pelas quais eu tinha certeza que eu era autista, que eu já vinha buscando isso há 2 anos e já tinha feito um monte de pesquisa e lido artigos e coisas assim, tudo mais, e buscado comunidades autistas internacionais para conversar com as pessoas sobre as experiências e tal, parará, tinha mapeado várias coisas. O que por si só é uma piada nas comunidades autistas, que se alguém aparece assim numa consulta médica, você pode ter quase certeza que a pessoa é autista. Tipo, mas ela desconsiderou tudo que eu falei. Disse que eu, na verdade, era uma pessoa cronicamente deprimida, e que eu tinha sido deprimida desde bebê e Nossa. que tipo, os sintomas que eu falei da minha primeira infância eram porque, sei lá, só faltou ela dizer mãe geladeira, mas não chegou aí tão longe. É, e que eu não podia ser autista porque eu falava bem, porque eu olhei para ela através da tela durante a consulta online e porque eu fazia sexo, gostava de fazer sexo. Ela me fez perguntas sobre a minha vida sexual, foi ótimo, só que não. Então, assim, foi esse tipo de coisa que você encontra, sabe, na sua trajetória enquanto uma pessoa autista que não se encaixa nos estereótipos do que as pessoas acham que é. Tipo, dói muito. imagino, Maria. E assim, tipo, sinta-se confortada por Obrigada. nós aqui, pela sua trajetória, por toda essa dificuldade. Como foi, Maria, você receber esse diagnóstico? Foi acalentador, assim, porque eu estava em processo de ver essa coisa do doutorado de sanduíche, que eu morei na França por 10 meses. E eu sabia que eu não tinha condição de sequer fazer a viagem de avião internacional sem esse diagnóstico. Eu sabia que eu ia precisar poder, eu fui ler as leis francesas em relação a pessoas autistas, e eu me dei conta de que, tipo assim, eu ia precisar da possibilidade de pedir esse SOS e de ter um laudo médico que me garantisse esse SOS, que eu ia estar num país novo, falando a minha terceira língua, sem ninguém de rede de apoio mesmo, que eu conhecesse mesmo, que eu confiasse. E eu não ia dar conta, ainda mais saindo de uma pandemia extremamente, né, fechado, como foi aqui no Uhum. Brasil, tendo que reaprender a viver, eu não ia dar conta, assim, tipo, e não dei completamente. E hoje eu já tô, tipo, fazendo as pazes com o que foi isso, assim, fiz muita coisa legal, mas teve muita dificuldade, muito sofrimento envolvido também, assim. Então foi acalentador conseguir o diagnóstico e foi assim, eu tive muitas discussões com a minha terapeuta sobre a minha vontade de buscar um diagnóstico, porque eu faço terapia com uma pessoa que é do movimento antimanicomial, antidiagnósticos e tal. Ela é maravilhosa, eu gosto muito dela por outros motivos, assim, que, enfim. E ela no início foi contra também. E aí, porque ela, enfim, tem uma compreensão de que diagnósticos são limitantes e tal, parará. E eu fiz um paralelo, assim, para mim, para explicar para ela. Para mim, tem dois paralelos que fazem parte de mim também,
que explicam muito a minha relação com o autismo, com a dupla excepcionalidade e tal. Um é a minha relação com a minha sexualidade e outra é um aspecto físico meu. Vou falar primeiro da minha sexualidade. Tá bom. Eu sempre soube que tinha algo de diferente em mim. Eu não sabia o que era, eu não sabia qual era o nome, eu não sabia onde eu me encaixava. Eu demorei um tempo para descobrir qual era o nome, e quando eu descobri o que era bissexualidade, de repente a minha vida passou a fazer sentido. Porque eu sempre soube, eu achava que eu era hétero, porque como tinham me explicado sexualidade, era assim, tinha as pessoas normais, que eram os héteros, né? Tinham as lésbicas, que era quem não gostava de homem. Tipo, não, assim, não meus pais, sabe? Tipo assim, a sociedade, né? Como foi, eu sintetizei na minha cabeça de adolescente. As lésbicas, que era quem não gostava de homem, e os bissexuais, que eram pessoas gananciosas, que você não podia confiar, inseguros, indecisos, etc. Enfim, eu gostava de meninos. Então, se eu, né? E eu era uma pessoa bacana, eu não era uma pessoa traidora, gananciosa, etc. E tal, então devia ser normal. Mas eu sabia que, tipo, tinham mulheres que eu achava incríveis e que eu, tipo, queria ter proximidade física e que eu tinha uma série de sentimentos, assim, que era difícil de explicar. E aí, quando eu entendi de fato que era bissexualidade, eu falei, claro, nossa, sim. Eu não era hétero antes, eu só não tinha um nome. E eu Uhum. não tinha uma pertença, eu não tinha capacidade de dar lugar às coisas que aconteciam na minha vida. Eu não tinha capacidade de saber o que, que eu queria pedir, o que, que eu precisava pedir, onde eu estava me colocando. Não dizer que eu sou bissexual não me torna uma pessoa que se atrai menos, sabe, por pessoas de gêneros diferentes, assim. Só me torna invisível. Tipo, então, essa foi a conversa que eu tive com a minha terapeuta para explicar por que que eu precisava do diagnóstico. E foi o momento que ela finalmente entendeu o que estava me motivando e, assim, entrou em paz, que nós íamos discordar sobre isso. Assim. Tipo, eu não estava querendo me limitar nem nada, que na verdade eu estava querendo expandir a minha vida, sabe? Tomar as rédeas da minha vida e parar de sentir o tempo todo que eu era uma fraude, que eu era um fracasso, que eu estava perdendo para mim mesma, que eu tinha todas essas coisas e aí eu não conseguia mandar um simples e-mail sem começar a chorar, porque eu tinha medo de como as pessoas iam receber o e-mail ou de que, enfim, né? E aí o outro paralelo para mim é que eu sou estrábica. E ser estrábica para mim é o paralelo com mascarar. Eu sou estrábica, eu na verdade sou bastante estrábica. Quando eu tô cansada, quando eu tô estressada, é mais difícil para mim disfarçar. Mas eu fiz muitos exercícios de olho desde a primeira infância e eu aprendi a forçar os meus olhos, ou ao menos a olhar as pessoas de ângulos que não aparecem tanto. E eu escondo o meu estrabismo. Mas eu não deixo de ser estrábica só porque eu sei disfarçar o meu estrabismo. Tipo, inclusive eu nem tenho visão dupla na maior parte do tempo, assim. E as pessoas dizem, você não parece estrábica. Mas eu sou. Tipo, então, eu não pareço autista. Mas eu sou. Tipo, só porque eu sei lá, dar uma aula, ou falar com as pessoas, ou contar uma piada, ou eu entendo mais bem hoje em dia expressões faciais e tal, não quer dizer que isso não foi todo um processo difícil para mim para chegar aqui, né? E não quer dizer que eu ainda não tenha desafios e que quando eu tô cansada, quando eu tô estressada, quando tem coisas que me estressam mais, não é mais difícil não parecer autista, entre aspas, sabe? Então são essas coisas assim, que explicam para mim um pouco a relação com o diagnóstico. A gente sempre fala que o diagnóstico é uma porta, né? E ela fecha caminhos ou ela abre caminhos. É muito como você vai
se relacionar com aquele diagnóstico, né? Você pode receber um diagnóstico, por exemplo, de um aluno seu e dizer assim: nossa, esse meu aluno tem isso tudo, então não vai fazer nada, fechou a porta. Nossa, meu aluno tem isso, o que que eu posso fazer por ele? Abre uma Como porta, posso né? ajudar, né? Como posso Para quê? ajudar? Para quê? Quais são as redes de apoio e o que que ele faz de melhor, né? E aí a gente abre É uma isso. porta. Então, realmente, a gente observa hoje que o diagnóstico ele é importante até para você correr atrás dos seus direitos, como foi o que você fez quando foi fazer o seu doutorado de sanduíche. É isso, sabe? Tipo, eu acho que no meu mundo ideal, né? Tipo, essas coisas todas seriam bastante supérfluas, como, sei lá, não sei, o meu tipo sanguíneo, que é algo que é relevante em alguns contextos médicos, mas não determina qual posição eu ocupo na sociedade. Sim, idealmente seria assim para mim. Tipo, gostaria muito que o autismo pudesse se tornar igual sei lá, ser canhota ou ser míope e tal. Gostaria muito saber que eu preciso ir ao oftalmologista todos os anos e vou ter que fazer óculos e tal. Isso tem demandas e tudo mais, mas não impacta negativamente a minha vida. Ninguém olha para mim e fala assim: Meu Deus, você é míope. Eu não sei como eu viveria se eu fosse míope, sabe? Eu não sei o que eu faria se meu filho fosse míope. Tipo, para que você diz para as pessoas que você é míope? Para que você pode esconder isso dos outros? Sabe? Eu gostaria que fosse assim. Mas a verdade verdadeira é que a gente vive num mundo, né, numa sociedade de capitalismo tardio, uma sociedade extremamente cruel, extremamente violenta e desigual, né, Prudente. excludente, e que, tipo, o poder médico, ele existe, ele tá aí. Você negar o poder médico não faz ele ir embora. Uhum. Então, felizmente, né, graças à luta coletiva, ao sacrifício, ao suor e trabalho de muita gente que veio antes de mim, hoje em dia o Brasil tem algumas leis mais ou menos decentes que ajudam a corrigir mais ou menos, né, toda a porcaria que eu já passei e ainda passo na minha vida porque eu sou diferente. Então, se é um diagnóstico que vai me dar acesso direito a isso, vamos de diagnóstico. Claro. É isso, sabe? Se é o diagnóstico que vai me ajudar a entender melhor coisas que, mesmo com o conhecimento da minha família, ou a minha própria capacidade, eu ainda não tinha conseguido nomear, ou me libertar dessas coisas. Por exemplo, eu falei hoje mais cedo, eu estava cansadona e tal, eu estava conversando com uma pessoa da minha vida sobre bioquímica, café inclusivo e tudo mais. Eu falei, gente, hoje eu não vou mascarar nem um pouco, sabe? Vou estar com elas do jeito que for possível de estar, do jeito que for possível de estar falando. Não vou estar cobrando de mim uma performance, assim, um assado. E o A que nossa der, proposta deu. é justamente essa, Marias, Pois né? é, mas. Né? Como fluiu, né? Você falou assim, como é que a gente vai fluir? Como é que, né? Como a gente É, vai conduzir, me mantendo o é, foco? é isso. O foco É, Mas foi mas antes eu me sentia culpada, sabe? Eu tinha vergonha, eu queria, tipo, ser sempre não deixar os outros perceberem que eu estava cansada, que eu não tinha capacidade de, sei lá, ficar fazendo contato visual com vocês através da tela, ou, né, que, enfim, minha linha de raciocínio, ela é às vezes elíptica, ao invés de ser uma linha reta, tipo, coisas assim. Eu fazia o possível para as pessoas não perceberem a diferença e me sentia mal quando elas percebiam. Maria, Mas é isso, né? Maria, estou feliz que você disse que você resolveu vir aqui e não mascarar, que você está cansada, e tem. Porque eu também estou exausta, Maria. Eu também Sim. decidi que eu não vou mais mascarar o meu Não, vamos. cansaço. Chega. É isso. Então, assim, tipo, essa conversa aqui, a gente vem aqui com disposição, porque a gente gosta
de, Sim. de levar o conhecimento, mas assim, tipo, a gente está sempre também nessa luta para que as coisas melhorem, mas também às vezes a gente também desanima e a gente assim está sempre aqui, não vamos mascarar quem nós somos. E eu fiquei muito feliz de você trazer essa fala, porque aqui todo mundo pode, sabe? A gente não quer que seja o que a gente não é. Vida Sim, real. É Aqui é vida vida real. real, exato, sem filtro, isso sem os aí. nossos microfones. É isso, sabe? Até porque eu acho que, tipo, não sei. Eu. Como que a gente pode dizer que a gente quer, de fato, né, aceitar a diferença no outro, se a gente também não está disposto a botar a nossa cara a tapa da nossa própria diferença, sabe? Tipo, eu sei que é difícil e que às vezes a gente pode começar até a aceitar a nossa própria diferença aceitando a diferença no outro. Eu não acho que você tem que ser um, tipo, santo iluminado para mudar o mundo, sabe? Tipo assim, mas eu acho que é importante também a gente praticar isso, essa compaixão com a gente, sabe? Porque o capitalismo é um moedor de carne, tipo, e ele exige das pessoas uma performance que é mentira. É uma mentira, tipo, essa capacidade que, né, de produtividade que a gente vê e tal, ela existe em pessoas que têm uma rede de apoio enorme, invisível, de pessoas desvalorizadas, subvalorizadas e muitas vezes nem remuneradas por isso. Tipo, eu gosto muito do dado que, tipo, a produtividade entre as mulheres caiu durante a pandemia acadêmica e a dos homens subiu. Por quê? Porque em casa as mulheres e os homens, os casais acadêmicos, tipo, as mulheres estavam responsáveis por todo o cuidado, por todas as tarefas, por tudo, pela gestão emocional, pelo trabalho afetivo, e eles podiam ser grandes pensadores. Acompanhar a Uhum. vida acadêmica dos filhos, né? Quem é que fazia a Exatamente. pesquisa eram É, elas. Enquanto que ele está lá tipo, fazendo a pesquisa dele, né? Os artigos dele. exatamente. Então, assim, por que, sabe? Por que que a gente tem que fazer de conta que a gente é capaz de fazer essa vida aí, tipo, para quê? Quando quem tem uma vida cheia de produtividade e tal, tudo bem, pode ter gente, sei lá, nunca vi alguém que de fato, seja, tipo, 100% do tempo, assim, mas, em geral, as pessoas têm alguém que limpa a casa para elas, alguém que garante que vai ser sempre ter comida, alguém que faz mercado, alguém que lembra de pagar as contas ou que paga as contas pela pessoa. Ela é rica o bastante para as contas estarem sempre no débito automático e ela nem tem que se preocupar com isso. Ela tem, sei lá, carro, ela tem estrutura, ela tem casa, ela tem tudo. E aí, cara, com isso, você ser um bambambam bam, bam, é muito fácil. É muito fácil, sabe? E aí é muito fácil você ser produtividade qualis, no pesquisador CAPES A1, sei lá, e chegar para os outros e falar assim, nossa, como você não é, sabe? Tipo assim, maluco. A produção está caindo, né? Que É, produção é essa? O que você pois vai é. fazer que sua produção está caindo, né? Ainda falando assim, o que você vai fazer que sua produção Tirar está um caindo? cochilo. O que você vai fazer? Sabe? Tipo assim, por quê? Por que a gente precisa seguir nisso? Então, eu não quero ser a história de superação de ninguém. Eu não quero ser a heroína dos autistas para ninguém, no sentido de, tipo assim, nossa, ela pode tudo. Eu não posso tudo. Tipo, e parte da meu processo de aceitação é dizer, posso não, tem capacidade disso não. Não me pertence, tô nem aí. Dá teus pulos, não vou fazer. Tipo, e é isso, sabe? Me desobrigar. Porque, pra Isso. Isso é extremamente importante, Maria. Não só no teu processo, mas no processo, no nosso processo. Porque assim, a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. quê? E a Dá gente, conta de tudo pra quê? Pra morrer de aneurisma aos 40 anos? Tipo, pra quê? e a gente, na verdade, tem que acabar escolhendo.
o que que hoje eu vou fazer? E aí eu vou deixar de fazer algo para fazer isso. Ok, essa é a minha batalha de hoje. Eu vou priorizar isso, amanhã eu priorizo outra coisa e tá tudo bom, tá tudo ok, tá tudo bem desse jeito. É isso. E o que a gente tem que muitas vezes é deixar, tentar nos libertar, Maria. Eu não sei você, nem a Cristina, mas eu às vezes sofro com isso, com a síndrome de fraude, como se eu fosse uma fraude. Síndrome Eu de penso assim, impostora. eu também penso Isso. que eu não sou isso. Então, até quando às vezes as pessoas estão falando sobre mim, eu falo assim, não, mas essa pessoa está falando de outra pessoa, porque eu vivo, né, matando 10 leões por dia, eu estou sempre assim, nunca eu tenho o tempo para isso, o tempo para aquilo, eu estou sempre correndo, eu tenho sempre coisa para fazer, e eu não me sinto como às vezes as pessoas falam, não, você faz isso, faz aquilo. Eu assim, não, essa não sou eu passo uma imagem que para mim eu me sinto sempre que eu estou desesperado o tempo todo. Eu acho que isso é muito comum, né? Entre, tipo, minorias sociais e tal, que quando vão se inserindo nos espaços. A- eu vi uma coisa na internet que eu gostei muito e eu tento internalizar, mas eu tenho altos sentimentos de fraude de impostora direto, assim. Mas tá, é uma coisa que eu uso quando eles veem esses sentimentos assim para mim mesma, nem sempre funciona. Mas é pensar assim, nossa, é, talvez eu seja uma fraude mesmo. Então quer dizer que eu sou tipo uma atriz e tanto, tô enganando geral e vou continuar enganando eles. Tá bom. Se estão me aceitando aqui, se me Gostei, querem gostei. aqui, se me chamaram para fazer, Ai, meu Deus. então, se eles gostaram, bateram palma, querem mais. Eu fiz teatro, né? Parte do meu processo de, inclusive, estudar emoções humanas e tal, foi decidir ir para o teatro, quando eu era adolescente. E aí, uma coisa que eu aprendi no teatro o público não sabe o roteiro da peça. Então, se você esqueceu a fala, se você errou sua marcação, é só você não mostrar que o público não vai saber. Se os seus colegas de cena não derem na cara que você fez errado, ninguém nunca vai saber. Então, eu tento ir para esse lugar de atriz, assim, vou para o meu lugar de atriz. Acho que eu não sei o que eu estou fazendo? Alguém percebeu? Ninguém percebeu? Beleza, continua. Gostei, gostei, adorei essa estratégia. Porque a gente fica dizendo às vezes pra gente, não sou uma fraude, mereço sim. Não adianta, não adianta, sabe? Tipo, porque você discutir com o seu pensamento limitante indo pela lógica, ele não adianta, porque ele não parte de um lugar de lógica, ele parte de um lugar afetivo. Então, você não adianta você ficar argumentando com ele, olha todas as coisas que eu fiz, não sei o quê. Então, assim, ilógica por ilógica, eu respondo ele com outra coisa ilógica. Tá, Tipo, gostei. E Maria, para a gente poder finalizar, tem algo sim. que você gostaria de dizer para os nossos seguidores, para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham aqui, Tá bom. Povo do Tá, café, o povo do povo do café. café? tá. O povo do café. O que eu gostaria de dizer? Que autismo não tem cara. Você pode ser qualquer um pode ser autista. É, e você pode tá em qualquer profissão, em qualquer lugar, em qualquer coisa, e você ser uma pessoa neurodivergente. Você provavelmente conhece pessoas neurodivergentes na sua vida, você só não sabe ou elas não sabem. Se você se identificou muito com a minha história, recomendo pesquisar sobre um diagnóstico. É, e tem o coletivo autista da UERJ também, se tiverem autistas aí ouvindo a gente, quiserem buscar maneiras de se organizar para na UERJ em específico a gente garantir nossos direitos e fazer pressão na faculdade, na universidade, para ter modelos institucionais de inclusão de fato
e que não seja uma coisa que fica indo cada caso a caso e que a gente tem que ser um especialista na nossa própria deficiência, porque isso é cruel e isso é injusto. É cruel você dizer para um professor que você, né, é autista e o professor ele nem se dignar a dizer, então vamos pesquisar junto, mas virar para você e dizer assim, então você me diz aí o que você precisa. É cruel, porque nem todo mundo vai saber dizer e às vezes, mesmo que você saiba algumas coisas, você não vai saber tudo. Então, eu entendo que a categoria docente, né, a academia, ela não é simples e muitas vezes as pessoas estão sobrecarregadas, então também acho cruel dizer que isso é responsabilidade individual dos professores. Não é. Isso é responsabilidade coletiva, institucional, e a instituição tem o dever, numa universidade que é tão inclusiva, numa universidade, a primeira universidade a fazer cotas do Brasil, tem o dever, dever histórico de cumprir essa tarefa também com seus alunos, que são pessoas com deficiência. Né? E aí, para isso, a gente se organiza, a gente luta coletivamente. Maria, se alguém se identificou e quer procurar esse coletivo, onde que ele encontra? O Coletivo Autista UERJ tem uma página no Instagram. Não diz qual é? Eu não vou saber agora, mas eu posso mandar para vocês depois, para vocês botarem na descrição do episódio, pode ser? Mandar os contatos? Aí eu faço isso, mando os contatos. E podem também me seguir no Instagram e mandar mensagem, que aí eu ajudo a achar também, que Qual é é o seu Instagram? isso, Marie Leoa, Marieleoa. Marie Leoa. Tudo junto, não tem ponto, não tem hífen, não tem nada. Eu Sou já eu. sigo lá. Eu vou É passar uma a seguir. Tá bom, é uma página fechada, eu posto majoritariamente, sei lá, coisas da minha vida pessoal, dos meus gatos e sobre linguística, que eu adoro. Mas então eu acho que é isso, assim, e tipo, e sei lá, sabe, também repetir mais uma vez a fala de a gente ser generoso com a gente mesmo e a gente ser generoso com o próximo. A gente ter capacidade de poder se perdoar mais por não poder tudo e de se respeitar quando a gente precisa pedir acomodações, adequações, seja você neurodivergente, seja você neurotípico. Se você precisa de algum suporte, de uma ajuda, não tem nada de errado em precisar de ajuda. Seres humanos são seres sociais, viveram socialmente há milênios, desenvolveram soluções coletivas há milênios. O capitalismo ele veio aí com a invenção do individualismo. Esse é um mito, isso não é real. Então, é isso. Meritocracia não existe, galera. Muito obrigada, Maria. Então, pessoal, a gente fica por aqui. É mais um episódio. Fique de olho. Se você não segue a gente, passe a seguir. Clica no sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. E quem não segue também o nosso Instagram do Café Inclusivo, vai lá. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau!